onde eu trabalho. Meus pais sempre tiveram loja, na verdade, aqui no Rio da Moca. E eu acho que aqui já faz mais de 15 anos. Mas a gente começou aqui embaixo, assim, na verdade. A loja era mais aqui pra baixo. E eu lembro que a gente ficava aqui, eu e minha irmã, na época de Natal, com os meus pais, quando a gente era menor, e meu pai montava uma piscina, assim, no quintalzinho de plástico. E a gente ficava brincando lá. E quando chovia, a gente ficava jogando uns barquinhos aqui na calçada, porque como a rua inclinada, então a água descia toda lá pra baixo, assim. Então é que todos são galpões, são indústrias, enfim. E aqui à noite é meio escuro, mas durante o dia é um pouco mais movimentado. E antigamente aqui tinha um moinho, assim. Quando eu era adolescente, vinha nas matinês aqui, aparecendo no telão: Joãozinho, a sua mãe tá te esperando na saída. Você saía. Então é que tudo era meio mais vazio, mas acho que tá rolando uma especulação imobiliária e tá surgindo uns prédios, aquelas coisas com spa, 4 dormitórios, não sei quantas suítes. Vamos ver, né? Eu tô aqui há 8 anos, né, e já dá pra ver bem isso da especulação imobiliária, porque aqui tem uns terreninhos que eram umas casinhas interessantes, ainda tinha muita coisinha de sítio por aqui. Lá pra cima mais ainda, tinha umas casas mais de sítio e que já foram virando prédios. Só que é mais pra... não é tão elitizado assim, é pra quem tá começando agora a ganhar dinheiro. E já tem isso do trânsito também, né, do quanto muda a dinâmica do lugar. Porque esse já tem mais trânsito, mais questionamento, tudo isso por aqui. E isso começou exatamente por causa da avenida, porque dava muita enchente aqui. Passa um córrego, acho que chama Cabuçu de Baixo, um riozinho por dentro. E aí eles fizeram umas obras e tal, aí acabou com a enchente. Lá pro fundo eu acho que ainda vai, por isso que ainda tá mais esquema de periferia ainda. Não tá com tantos melhoramentos. Chegou o mercado, chegou tudo. Isso aqui é incrível eu não sei se a vista é dessa ponte, mas é que eu tinha quando eu fazia cursinho. E às vezes eu voltava no fim da tarde, assim, o pôr do sol é lindo. Era mais bonito quando não tinha as margens canalizadas, né? Pelo menos você tinha mais verde em volta. Mas eu acho legal que estão pichando tudo agora. Eles tentaram fazer uma coisa mais certinha, mais fechadinha, mas o pessoal já tá se manifestando com isso também. Eu moro aqui desde 98, 8 anos. Eu nasci em Minas, né? Morei lá do 0 aos 3 anos. Depois eu vim pra São Paulo com 3 anos, morava na Medajaú, lá perto da Paulista. Aí depois vim pro Butantã com 8 anos, 7 anos. Morei lá dos 7 aos 16. E aí desde então aqui na Vila Sônia. Conheço bem sim, porque o Butantã é aqui, né? Então eu sempre fiz bastante coisa aqui, desses lados. Conheço legal, sim. Tipo, o que você fazia aqui? De academia? Parque, desde coisa básica, compra, supermercado, amigos que moram aí também no bairro. Quando você não precisa, dá pra fazer alguma coisa que não precisa ir pro Pinheiros, pro centro. Você acaba conhecendo, né? Eu moro aqui do lado de cá do Rio, desde que tem quase 20 anos, né? Praticamente eu nasci e vim morar aqui, nesse bairro. Que é até... não sei como a gente veio parar aqui, porque a maioria dos coreanos, eles foram para outros bairros. E aqui no bairro, na Moca, na minha escolinha, por exemplo, eu era a única oriental, assim, a única família de orientais que tinha no colégio, então era diferente. Bem bairro mesmo. Todo mundo se conhece. E como aqui tem a imigração italiana, é super forte. E quando tem festa de San Genaro, assim, a galera fala italiano mesmo, é italiano.
torce pro Juventus, sabe? Quando o Juventus sai de sei que é divisão, nem sei que divisão que tá, a galera fecha meio que a Paz de Barros com o uniforme do Juventus. Vem aí. Engraçado. Eu estudava numa escola que tinha aqui atrás, então eu sempre ficava muito por aqui também. Tem uma vilinha aqui atrás que eu tinha uns amigos. Nossa, que engraçado. Eu passo por aqui, mas eu nem me lembrava direito disso. Então, a minha casa é depois da Avenida Wood, que é o outro quarteirão, onde eu morava, né? Que é a casa da minha avó. É engraçado porque sempre tinha enchente, assim. Então o que eu lembro daqui é enchente. E eu era muito pequeno, então tudo era diversão. Como a casa era mais alta, assim, eu lembro que o quintal inteiro ficava cheio d'água e às vezes eu colocava barquinho e minha mãe queria me matar, né? Mas eu não tinha muita noção. E a minha cachorra às vezes ficava desesperada e começava a nadar na enchente, tinha que ir atrás pra pegar. Meu pai, no caso, né? Mas era um desespero, porque eu lembrava de acordar de manhã com minha mãe louca, assim. Meu pai também, porque ia ter que levantar a máquina de lavar roupa e essas coisas pra enchente não pegar, tirar o carro de onde estava, levar pra um lugar seco. Eu gosto, tenho muito interesse de ficar olhando a cidade, assim. Só que um caminho que você passa todo dia e eu sempre, como eu gasto muito tempo no ônibus, eu procuro ficar fazendo alguma coisa, aproveitando o tempo, né? Então ler, coisa que tem pra ler e tal. Só que o problema é que assim, de manhã aqui os ônibus são muito cheios. E a maioria das vezes, não, nunca você consegue ir sentado de manhã. Aqui esse corredor é muito carregado. Isso é uma coisa que é diferente em relação, por exemplo, quando eu era no Butantã. Quando eu morava no Butantã, no Corifeu, os ônibus eram bem mais vazios, assim, muito mais tranquilo para pegar, porque você tem lá a Corifeu, depois tem uma entrada pro Rio Pequeno e é aquilo. Agora aqui, Francisco Morato é um vetor de expansão que ainda tem muito chão pela frente, aí todos os bairros do Campo Limpo, até alguns bairros do Capão Redondo, mesmo Tabuão, tem tudo por aqui. Então depois da minha casa tem muita coisa ainda. Ali aquele prédio passou. Tem um prédio neoclássico ali também, que era na frente do parque. Tinha um tanque com carpas desde sempre lá, né? Do nada o tanque secou, as carpas todas morreram. Aí depois eles descobriram que as fundações do prédio, quando fizeram, tiraram o lençol freático que abastecia o parque. Aí agora tá uma briga com a prefeitura pra ver se o prédio dá um jeito nisso e tal. Que absurdo. Pobres carpas. Então, eu ia no clube, eu nadava pelo clube, no Juventus, que é aqui perto também. Que também é uma coisa bem da moca, as pessoas iam pra escola, iam pro clube, iam pro Juventus, iam pro Moinho. Dava pra ir a pé, assim, já dava pra sair de touca e roupão na minha casa. Direito. Sai com a touca, assim, cara de ET, assim, puxando. E roupão na rua, é engraçado. Uma vez a minha irmã bateu a cabeça na caixa do correio, abriu a caixa do correio, saiu todas as cartas. E aí a gente não sabia como colocar as cartas de volta e fechar, assim, né? E na época a caixa do correio era aquelas amarelas, assim, com poste azul. Coitada, ela ficou desesperada.
Então, quando eu era pequeno, a gente tinha o problema do meu irmão, que ele usava drogas. E sempre que ele vinha procurar droga, buscar droga, ele vinha pra esse lado mais alto do Bom Retiro, Campos Elíseos é aqui. E aqui era conhecido como Casarão, que era onde ele vinha buscar droga, que era um cortiço terrível. Era muito acabado. Nossa, tá lindo agora, não tinha visto pronto de novo. Eu sempre achava lindo, eu queria entrar, queria conhecer, meu pai não deixava. E eu não tinha noção do porquê. Mas porque era punk mesmo, a situação aí dentro. Então eu acho que eu não passo por aqui também, naquele cortiço, por exemplo, desde a época que a gente andava de bicicleta. Isso deve fazer uns 8, 10 anos, sei lá. Mais de 10 anos. Eu lembro que eu parava assim, aí uma vez eu tava parado, aí eu tava falando, nossa, casa bonita, né? Aí saiu uma mulher que morava dentro, começou a rir da minha cara porque eu achava isso bonito nessa situação, né? É esse aqui. E eles diziam que isso aqui pertencia à Princesa Isabel, mas eu não sei não, porque sempre tem essa coisa de palácio e essa aura de monarquia, né? Pra deixar tudo com mais valor, mais romântico. Mas isso eu sempre gostei, porque eu sempre tive esse negócio do passado, porque passado já é muito abstrato, né? Ainda mais um passado que você nunca viveu, chega a ser esotérico, porque você não tava lá pra ver. Então, quando você tem isso que chega a ser prova do momento que passou, né? Principalmente as casas. Isso de comprar vinil que eu fazia muito, era disso também, né? Acho que é a prova de algo que viveu aquele momento, já que eu não pude, né? Então, aí aqui também tem uma esquina com uma banca de frutas e um jornaleiro, que também é meio que um point, assim, que quando a gente, como é na frente de um ponto de ônibus, a gente ficou amigo do jornaleiro. E a minha mãe, quando teve meu irmão ficou um tempo no hospital, assim, e aí ela acabou ficando amiga do jornaleiro. O jornaleiro chamava táxi pra minha mãe, enfim, ficou... Ele conhece a maior parte, assim, do pessoal aqui do bairro. E aqui é o prédio que eu morei toda a minha vida, desde que eu nasci. Também mudou, antes a gente tinha a turminha do prédio e a galera, à medida que foi crescendo, foi mudando de lugar, para outros lugares, mas a gente acabou ficando. E agora estão vindo mais orientais aqui pro prédio. Tanto é que a correspondência de todos os orientais vem pro meu apartamento, porque o porteiro não sabe qual é a diferença. Então todos os chineses, japoneses, coreanos que vão no meu prédio, a correspondência vem pro meu AP. E depois a gente tem que ficar redistribuindo pros outros APs. Tá rolando também acho que uma mudança no bairro, porque tá vindo muito boliviano morar aqui, mais na parte das indústrias, porque como eles trabalham muito em confecção, perto do Brás e do Bom Retiro, aqui é um lugar bacana, assim, perto, acho que é conveniente, assim, pra eles morar. Só os coreanos. Isso eu fui vendo no Bom Retiro também, até quando eu saí, que a gente tinha os judeus pobres naquelas, né? Os judeus que não estavam em Higienópolis, no Bom Retiro. E depois foram chegando os bolivianos. E agora a maioria das pessoas só tem boliviano, assim, no Bom Retiro. É estranho isso, não sei por que eles... Talvez pelo emprego, né? Porque acho que na Moca tem muito disso, eles vão mão de obra muito barata, semi-escrava. E eles ficam trabalhando lá, acho que o que atraiu no Bom Retiro foi isso também. A gente quase nem... Não, a gente usa bastante o bairro, mas é que aqui na Paz de Barros, não sei, é meio morto. A gente quase não usa os serviços daqui dessa avenida, na verdade. Não sei se é porque a maioria não tem lugar pra estacionar, não sei por quê.
Porque apesar de a gente morar no bairro faz muito tempo, a gente sempre acaba indo nos mesmos lugares, assim. E depois que todo mundo foi crescendo, os programas foram ficando em outros bairros. Sei lá, Pinheiros, a gente vai muito pra Liberdade, sei lá, Vila Madalena, mais pros outros, sei lá. A minha família tem uma tendência de não querer ir muito longe, assim. Então a gente fica nos bairros perto do centro, ou no centro, ou na Liberdade, Higienópolis, que é mais perto. Tem muito serviço aqui que, né, aluguel de roupa, de noiva, né, não é um lugar que você vai sempre. Enfim, formatura, vixi, nossa, as lojas devem ter cada pérola. Então, o Extra na verdade é novo, mas ele virou meio que um programa, assim, para algumas pessoas do bairro. Porque embaixo eu acho que tem um serviço, tem lotérica, pode virar aqui à esquerda. Tem lotérica, tem aqueles lugares que engraxam sapato, põe zíper, enfim. Era um ponto meio micado, assim, ficou muito tempo vazio, tava super detonado, mas acho que o Extra acabou comprando e não podia derrubar a fachada porque era um prédio tombado. Mas acho que faz menos de um ano, assim, o Extra. Pão de Açúcar uma vez entrou aqui na Paz de Barros, mas não vingou, porque tem tem uma rede, não uma rede, mas tem 2 supermercados do bairro que, eu não sei se é um costume do pessoal do bairro, que ficava mais nesses supermercados do que no Pão de Açúcar, e o Pão de Açúcar acabou fechando. Tá hype agora, né? Todo mundo quer morar no Copan. Graças ao síndico de agora, né? Que foi esse síndico que tá aí há um tempo que conseguiu mudar tudo. Que antes era barra pesada aí dentro. Você já ouviu a música do Tom Zé? Que é a briga do Edifício Itália com o Hilton Hotel? É muito boa, é muito boa. Posso te prestar o CD, tá lá em casa. Que aí fala que o Edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga, alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua grandeza. Mas apareceu agora o prédio do Hilton Hotel, majestoso, moderno e charmoso, chamando as atenções para sua beleza. Mas aí eles começam a brigar, porque o Edifício Itália fica com ciúmes do Hilton, que começa a chamar toda a atenção. Acho que é de 72 a música. Aí eles começam um ofender o outro, muito bom. Tom Zé é incrível. Ali na Maria Antônia é tão legal, tem uma menina, acho que ela não é moradora de rua, mas ela não tem muito dinheiro não. E ela sobe no degrauzinho que tem lá na entrada, né? E ela traz umas coisinhas dela, assim, e começa a fazer um show e começa a cantar. E os seguranças sempre tiram, eu sempre tento falar pra eles ficarem lá. Que legal. E aí um dia ela tava falando pro público que ela tava realizando o grande sonho da vida dela. Eu fiquei tão emocionado, coitado. Para o trabalho era para Rio Branco. Mas eu acho mais interessante quando eu volto do trabalho, porque quando eu volto do trabalho eu desço a Veridiana até São João, né? E é interessante de ver o Higienópolis e ver como que tudo vai
saindo do Elite e virando povão, assim. Principalmente quando chega no Lago Santa Cecília, que tem as crianças brincando e os casais namorando, e é tudo tão diferente. Então, aqui é Radial. A Moca, depois, assim, o primeiro bairro depois da Radial já é a Moca. Então é super perto. O problema é pegar esse trechinho, assim, da Radial, que é bem chatinho. Perto do centro. Mas aqui, em fim de semana, é muito sossegado. Você chega muito rápido nos lugares. 20 minutos para Higienópolis, é muito rápido. Às vezes é mais rápido ir para Higienópolis do que para o Tatuapé. As pessoas acham que é perto. Assim, o corredor junto com o bilhete único é interessante, só que as linhas podiam continuar mais no corredor, porque muitas linhas vão no corredor até a Paineira, que é o último ponto, o primeiro ponto da Francisco Morato, depois do Rio, né? Ele vai ali e depois ele entra na Teodoro, por exemplo. Então tem muitas linhas que fazem isso. Linhas que continuam no corredor são poucas. Então o que acontece? Todo mundo tem que descer na Paineira e trocar e pegar as linhas que vêm da Raposo, que pega o corredor no finalzinho, e continuam no corredor pela Rebouças e Consolação ou Paulista. Então ali tem uma taxa de transbordo muito alta, e aí fica demorando muito por causa dessa transferência. Na Faria Lima também tem um outro problema, que o ponto de ônibus para quem está indo é antes da avenida, e o ponto para quem está voltando é antes da avenida também. Então o que acontece? E é um farol que demora. O ônibus para lá, o pessoal desce, até todo mundo descer, já tem um monte de gente também querendo entrar. Esse pessoal entra, no tempo que fica todo mundo embarcando e desembarcando, fecha o sinal. Como o farol lá demora muito, já chega um monte de gente a mais. E aí esses caras abrem o farol, os caras começam a desembarcar. Daí o cara às vezes abre e fecha o farol e o cara não saiu do lugar ainda. E vai formando uma fila também enorme. Principalmente na hora de voltar. Às vezes na hora de voltar você gasta no corredor, sei lá, 10 minutos e demora 20 minutos para passar um ponto, que é o da Faria Lima. Quase todo o sistema de transporte em São Paulo é radial, né? Tem poucas ligações entre bairros, né? Perimetrais. Não tem nenhum, tem, sei lá, 20 linhas que fazem isso. Em direção pro centro não tem nenhuma que faz o perimetral. Aqui é meio tenso, assim, quando tem os congestionamentos, porque vê os molequinhos quebram o vidro do carro e levam bolsa. Enfim, isso é meio tenso. Mas, você disse que já levaram a sua, né? Voltando da faculdade, era tipo 7 horas da noite. Nem tem farol nem nada, mas como tem muito carro, os carros param, ficam os molequinhos andando, estouram o vidro do teu carro e leva o que tem dentro. Tem uma parte aqui do Bexiga que tem bastante, acho que, menino de rua. Então aqui rolam uns assaltos. E a polícia sabe, na verdade. Não sei o que rola pra, enfim, acabar com isso. Acho que na verdade as pessoas passam por aqui e nem olham mais pra paisagem, enfim. Pouca coisa muda e é meio feio. Tem essa igreja aqui que, é muito enorme, enche de gente e foi reformada assim num tempo super recorde. De repente apareceu. Ela era terra, eu acho que aí ganhou dinheiro e aí subiu o prédio.
23 de maio, né? Que me lembra Dona Irã também. Volta das músicas que lembram a cidade. Não sei se você já ouviu É Triste Margarida, que ele fala que ele conheceu uma mulher e tal, ele tava querendo cantar. Eu não lembro direito o ritmo, eu lembro da história. E ele falou pra ela que ele trabalhava na construção do metrô de São Paulo e que ele ia dar um lugar pra ela na primeira viagem do metrô. Aí ela conseguiu e tal. Aí um dia ela descobriu que era mentira porque ela tava passando pela Avenida 23 de Maio e viu ele mexendo no jardim, porque ele era jardineiro. Aí ela começou a esnobar. Eu lembro que o refrão é orgulhosa, convencida, não passa de uma triste margarida. Ah, aqui tem um lugar que eu não me lembro muito bem. Quando eu era criança eu vinha muito, que é no Sabará, no Hospital Sabará. Aí eu não gosto muito de passar perto. Sei lá, meus pais falaram que eu era muito doente quando eu era pequena, tinha convulsão, aí durante a madrugada eu vinha com febre, tem uns flashes na minha memória, eu vinha enrolada no cobertor e descia aí, eu lembro umas crianças chorando, cheiro, novalgina, sei lá. Não gosto muito. Quando eu era pequena e andava mais no bairro, assim, quando eu vinha já pra essa região, eu achava que era sinônimo de passeio, porque se você saindo do bairro, você tem memórias boas, que queria dizer que você ia sair pra jantar, enfim. Porque pra mim o mundo acabava até a ponte do Shopping Dourado. Shopping Dourado acabou. Depois que eu passei na USP que eu vi que existe um mundo depois da ponte. Mas até então era o Shopping Dourado. Esse aqui é um lugar interessante, churrascaria, porque eu passo aqui pra hora voltando do trabalho e acho que eles botam os exaustores pra fora da rua, pra vir o cheiro do churrasco. Você passa com fome aqui, churrasco lá, pegando, e vem o cheiro dentro do ônibus, é impressionante, parece que você tá dentro da churrascaria. É engraçado aqui, acho que já passou. Tem uma casa de repouso. Casa de repouso, Rebouças. Coisa mais bizarra, né? Contrassenso, um dos lugares mais neuróticos que tem. Como que alguém vai repousar? Parece que tem bastante árvore, é meio isolado, mas eu não consegui entender, porque quando eu estudava no Lagos era um puta barulho de ônibus e carro da avenida, assim, dependendo de onde você tava. Não, todo dia eu tenho que passar por aqui, né? É o caminho, né? Agora, fora isso, às vezes você vem no cinema, né? Sei lá. A Paulista é um lugar que eu gosto bastante, assim. Prefiro vir pra cá do que pra shopping, sabe? Todos os cinemas aqui são bons. É um lugar que é legal de andar à noite, você, por exemplo, vem, para o carro, aí você pode comer, andar, ir no cinema, tudo. É mais ou menos que nem Ipanema, assim, no Rio. Você tem bastante uso na rua a qualquer hora, né? Vida, então você sai... eu acho um dos lugares mais seguros, porque você sai e tem todo mundo na rua, sabe? E é engraçado que às vezes eu volto, por exemplo, você volta sexta-feira do trabalho, um pouco mais tarde, já vira como se fosse praia mesmo, o pessoal fazendo happy hour nos bares e tal. Eu gosto bastante, que sempre gostei. Mas os prédios que eu gosto na Paulista, tem dois que eu acho incríveis. Que eu moraria, que é o Pauliceia, que é aquele do lado da Gazeta. E o Três Marias lá na frente, que é já da fase que eu descobri as maravilhas do moderno, né? Mas eu já fui mais entusiasta, assim, da Paulista. Não sei se enjoei. Não sei se eu já tô vendo o Colar de Banal, assim. Esse cinema é incrível, é o Gemini. Você já entrou nele? Já. O carpete dele, aqueles padrões anos 70, aquele colorido. Quando eu era pequeno, a primeira vez que eu vim pra cá, é que eu não lembrava muito bem. Foi pra vir a ver Tarsila do Amaral, aqui que eu vim com a escola. E os sinos aqui do Banco Real ainda tocavam cada 15 minutos. Aí foi engraçado ver isso depois de grande.
Mas eu acho que na Paulista a sensação maior é essa coisa de liberdade, né? Porque não só do espaço, mas parece que tudo você pode, né? Quando o pessoal quer fazer alguma manifestação, vem pra cá. E você ter todo tipo de gente, de certa forma, convivendo tranquilamente, né? Ah não, tem o Conjunto Nacional que eu acho incrível também, dos prédios. O Conjunto Nacional, né? Esse prédio é muito louco. O negócio deles terem tomado o quarteirão inteiro e abrir para as 4 ruas, você poder atravessar, é um puta ganho, né? Essas coisas são legais de você ver essa topografia de São Paulo, né? Essa bacia. Você vê o Vale, a Serra da Cantareira, que tem ali no metrô Sumaré também, que você passa, vê no fundo a Serra da Cantareira. As vistas que tem aqui em cima do Espigão, né? Tanto pra cá quanto pra lá. Bom, isso aqui que eu acho legal pra caramba. Essa escadaria da Gazeta, que é como se fosse uma praça vertical, né? O pessoal fica sentado aqui olhando pra rua. E eu acho isso aqui, apesar de eu gostar do cinema, o que os caras fizeram com essa empena é um crime, pô. Rasgaram a empena e botaram essas janelas. Isso aqui era bonito como era antes. Ficou um negócio, sabe? Ficou muito mal resolvido, improvisado, sabe? Pô, ou você faz uma parede com janela, ou... Agora já tinha empena, era bonito pra caramba. Abriu isso aqui, eu achei que ficou horrível. Porque isso aqui era clássico, sabe, da Gazeta. Essa empenona de concreto desse tamanho, meu. Escrito Gazeta, Gazeta, Gazeta. Aí os caras pegam e rasgam uma fita embaixo e botam esses caixilhos. Pô, nada contra caixilho, eu acho legal pra caramba você poder ver do lado da rua. Mas não nesse caso, né? Várias coisas, você vai descobrindo, tem milhares de coisas na Paulista, é tão denso. O Clube Homes, que é o clube de libanês tradicional, que tem umas mesonas de sinuca. Eu nunca entrei lá, mas sempre ouvi dizer disseram que eram as melhores mesas de sinuca de São Paulo, umas mesona, meu, um tapetinho lá impecável. Cara, quem gosta de jogar bilhar, você falava que era boa as mesas aí. E aí também foi um dos lugares tradicionais de baile black nos anos 80 e 90 e até alguns hoje em dia de nostalgia, assim, de flashback. É que começa o roteiro noite, né, da vida de Felipe. Lá mais pra frente tem a Fan House, aí descendo a Augusta tem as baladas, também tem o Vegas, tem o Alts, os bares que a gente sempre vai, acabou tirando. Agora nessa fase revival da Rua Augusta, né, que tá do alternativo, que todo mundo é muito alternativo e todo mundo vai lá. Os alternativos padrão, que nem eu falo pros meus amigos. Todo mundo muito alternativo e todo mundo igual. Não que eu não me enquadre nisso de certa forma, né? Tem aquele pessoal que, tipo, entrou e falou, nossa, né, tamo na Augusta, deve ser puteiro, né? E entra no Vegas, não tem muita noção. Aí tem as partes, tem o pessoal Vila Olinda, que se encontra as partes. Aí tem os alternativos, modernos. Diz que tudo isso começou por causa da louca, né? Que aí tudo foi indo ao redor dela, né? Os bares começaram a ter mais movimento por isso, desse tipo de público, né? O legal de noite aqui é que tem todo o comércio pras putas, né? Tem as lojas aqui que abrem normalmente, mas tinha uma amiga minha que morava num pensionato na Fernanda de Albuquerque, lá em cima. E ela falava que chegava tipo os camelôs, assim, vendedor ambulante, só de madrugada, assim, pra vender as coisas pra elas, né? Uma realidade à parte.
Higienópolis também tem lembranças da época da faculdade. Porque meu pai às vezes vinha me buscar no Mackenzie. Saía da USP, era muito longe. Na época que chovia era um caos. Demorava muito tempo pra sair da cidade universitária, com maquete, com tubo, com régua T. Aí ele vinha me buscar meio que no meio do caminho. Que ele vinha do contrafluxo da Moca, não tinha trânsito. A gente se encontrava em Higienópolis. Que lugar de Higienópolis? Algum lugar que tivesse comida, porque quem chegasse primeiro podia comer. Então a gente se encontrava no Benjamin Abrão, ou no Pão de Açúcar. Ou então às vezes a gente mudava, se encontrava na Augusta, e lá na Augusta tinha o Viena. Algum lugar que tivesse comida que dava pra sentar e comer, porque quem chegasse primeiro não dava pra combinar direito o horário por causa do trânsito ou da chuva. Às vezes eu chegava cedo, às vezes meu pai chegava cedo, então tinha que ser um lugar que tivesse alguma coisa pra fazer. E parar o carro também. Lá pra baixo, na Antônia de Queiroz, não sei se você conhece, é uma que cruza. Tem um restaurante do Hare Krishna também, pessoal que eu conheço. Que tem as melhores comidas indianas, os temperos são incríveis, as comidas são incríveis, é tudo muito bom, assim. Sorveteria lá embaixo, a Soroco também é a melhor sorveteria que tem, a preços acessíveis. E eles têm sorvete vegan, né? Pra quem não toma leite, então eles fazem sorvete com leite de soja. E é muito bom. Aqui. Os melhores sorvetes. Recomendo. Diz que o Mário de Andrade morava do lado, né? Na casa do lado, que é uma cantina agora. E aqui era um colégio só de meninas, então ele abria e ficava olhando as menininhas no pátio. Aqui tem o... Puta, aqui tem dois... Esse ponto aqui. 2 lugares que eu gosto de comer, que é o Ponto Chique, né? Que é clássico, do Bauru. E o Alaska, sorvetes. Aquela sorveteria antiga de... Parece aquelas até de praia, assim. O sorvete é muito bom. E os caras têm aqueles sorvetes que são uma refeição, assim. Aqui, puto, Jaber, melhor esfirra fechada de carne de São Paulo. Como bastante aí também, às vezes quando eu tô sem tempo, com pressa pra chegar no escritório, tal, eu almoço aí, se come em pé no balcão. É muito boa a esfirra. E aí tem esse aqui, o Jardim Ana Rosa, que é o lugar que, puta, eu queria morar. São vários prédios dos anos 50, feito por... o empreendimento foi de um banco voltado para o mercado imobiliário de classe média, que chamava Banco Hipotecário Lar Brasileiro. E os caras chamaram vários arquitetos bons para fazer cada um fez um projeto. Os caras do IAB, tá? Então tinha o Nise de Mello fez um, o Plínio Croce fez outro, o Abelardo de Souza fez esses daqui da avenida. É bem legal, né? Tipo um zoológico arquitetônico. São uns puta prédios, mas esse do Nise é muito louco. Eles são duplex e os acessos são 6 pavimentos, né? Mais 3, como são duplex, são 3 níveis de apartamento, de entrada do apartamento. E a rua é em desnível, então você entra por baixo, num lado, né? Nos apartamentos de baixo, e nos do meio e no de cima, o de cima é invertido, então a diferença dos dois é um nível só. E com rampa você acessa da rua de cima os dois, então qualquer apartamento do prédio você acessa sem escada e elevador. Meu, a cidade ela tem umas coisas muito bizarras, né? Os prédios antigos com totem do Unibanco, azul e verde, nada combina. Acho que a cor da Souvenir que deve vender mais é essa daí, né? A bege, tudo é bege. Meio vanilla, meio amarelinho. Você falou que a imagem que vem de São Paulo
quando eu te perguntei lá que imagem vem quando você pensa em São Paulo, é pastel. É, a gente tava falando de pastel, é verdade. De feira, essas coisas. Mas agora que eu vi o Unibanco com esse um prédio nada a ver, acho que São Paulo tem muitas essas colagens estranhas. É engraçado, acho que tem que entrar no clima da colagem. Essas adaptações. Umas gambiarras, assim, né? É, São Paulo.